Primavera Sombria, parte 4. Wagner pergunta aos seus amigos sobre o que eles estavam falando, já que quando ele acordou, todos ficaram em silêncio. Marcos diz que não era nada demais, e que estava querendo passar mais tempo com seu primo naquela noite, pois ainda não curtiram nada juntos. Wagner gostou da ideia e diz para ele que fará uma ligação para Stella, avisando que não iria encontrá-la naquela noite. Ele se afasta um pouco para falar ao telefone. Os três rapazes o observam em silêncio. Quando Wagner termina a ligação, sua expressão era de frustração. Ele diz para Marcos que Stella estava preparando uma noite especial para eles e que sentia muito por ele não poder ir ao encontro. Marcos pede para ele ligar de novo e que queria falar com Stella. Wagner estranha o pedido de seu primo, mas faz o que ele pediu. O telefone chama. Então Wagner passa o telefone para Marcos, mas assim que Marcos diz alô, ouviu do outro lado da linha uma voz masculina. Então ele passa o telefone para Wagner, que atende, e fala normalmente como se estivesse mesmo falando com Stella. Oi, princesa. Não foi nada demais. Só queria ouvir sua voz mais uma vez. Marcos percebe que seu primo estava sob algum tipo de hipnose. Ele se afasta, puxando Henrique e Paulo, deixando Wagner só no quarto. Vamos deixar os pombinhos conversar a sós. Já no corredor, ele fala da voz que ouviu no telefone. Temos que nos aprontar agora. Lembram da rua que ele foi da última vez? Henrique e Paulo acenam com a cabeça que sim. Quando for 16h eu vou para lá, vou usar o tempo para preparar as coisas e vocês fiquem aqui para segui-lo. Qualquer mudança na rota vocês me avisam. Não percam o Wagner de vista, hoje damos um fim nessa história. E Henrique vai se assegurar se Wagner ainda estava no quarto. Mas, para sua surpresa e de seus amigos, ele havia desaparecido. Eles olham no banheiro, mas não há muito para procurar, pois a suíte, apesar de aconchegante, era pequena. Eles olham a janela aberta e lembram que seria fácil sair por ali. A suíte era no segundo andar, mas havia uma árvore próxima da janela. Eles calcularam que Wagner devia ter descido por ali. Eles se apressam em encontrá-lo, mas com a pressa vem o esquecimento e eles acabam deixando os artefatos que haviam comprado. E só se dão conta disso quando avistam Wagner. Marcos olha ao redor e olha para os seus amigos para ver se algum deles estava com a sacola onde guardavam os artefatos. Mas os dois também estavam de mãos vazias. Henrique e Paulo percebem com o olhar de Marcos. E o que estava acontecendo? Nesse momento, Wagner parou para fazer uma ligação. O telefone de Marcos toca. Ele vê no identificador que era Wagner. Ele respira fundo, põe o telefone no viva voz e atende com a voz mais normal possível. Fala, primo. Você sumiu e não falou nada, como vai o encontro? Friamente, Wagner olha para trás, fitando os seus amigos e diz: não me sigam ou sofreram as consequências. E desliga o telefone. Os rapazes ficam aterrorizados com o que acabara de acontecer. Mas Marcos é tomado por um ódio que nunca havia sentido antes. Ele olha para seus amigos e diz: fiquem de olho nele, eu vou buscar as coisas e já volto. Os rapazes nunca viram Marcos transtornado daquele jeito e prosseguiram com a missão ignorando o aviso de Wagner. Eles estavam se aproximando da rua onde ele havia desaparecido da última vez, mas Paulo pegou a dianteira passando por Wagner, sem se importar se ele o veria ou não, e fica próximo ao local do desaparecimento de Wagner, que por sua vez não estava em si. Paulo, olhando seu novo amigo pela frente, percebe que seus olhos estavam fechados. Wagner estava em um transe profundo, como um sonâmbulo, se aproximando mais. Ele olha Wagner se virando e olhando para a parede. Ele põe a mão sobre um dos tijolos e empurra, abrindo uma passagem secreta. E assim que ele entra, a passagem se fecha. Henrique e Paulo ficam perdidos por um momento sem saber o que fazer. Não dá para esperar por Marcos. Eu vou entrar e você fica aqui e espera por ele, disse Paulo, e assim fizeram. Minutos depois, Marcos chega e pergunta onde estavam Wagner e Paulo. Quando Henrique terminou de explicar o ocorrido, uma pessoa os aborda. O que vocês fazem aqui? Era Jean, Marcos e Henrique gelam. Marcos avança para cima de Jean e o derruba facilmente no chão. O que você fez com meus amigos? Responde ou eu acabo com você. Jean fica assustado, não sabia do que Marcos estava falando.
Marcos começou a ter dúvidas e deixa Jean falar. Eu, sinceramente, não sei do que você está falando. Quando Marcos explicou tudo para Jean, ele deu de ombros. Ainda não estava entendendo nada. Henrique falou sobre Stella e tudo que ela havia dito sobre ele. Eu não conheço nenhuma Stella, mas eu me lembro de vocês e dos seus amigos, mas essa moça eu não conheço. Aquilo estava cada vez mais estranho, pensou Marcos. O que está acontecendo aqui? A noite cai, uma decisão precisa ser tomada ou será tarde demais.